Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estão prontos para darmos continuidade aos nossos estudos voltados para os direitos humanos dentro do edital da sua prova? Pois bem, se ajeite aí na cadeira, tenha perto de você todos os materiais que você precisa para o estudo de hoje, que nós vamos iniciar falando de uma legislação importantíssima que está lá no seu conteúdo programático, que é a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Então, esteja com o material em mãos, tudo que você precisa para grifar, para fazer suas anotações, que a gente já vai começar a falar dessa legislação. Mas antes, não posso deixar de me apresentar para você, né? O meu nome é Isabela Alquimim, sou advogada, professora, mentora para pré-concursos, estou aí junto com os alunos nessa caminhada rumo à aprovação. Quero já aproveitar e deixar aqui para vocês os contatos do pré-concurso, Instagram, o e-mail, o telefone que vocês conseguem falar diretamente com a equipe diretiva. E também quero deixar os meus contatos, tá? E o meu Instagram e o meu telefone pessoal. Precisou, ficou alguma dúvida, precisa de algo, alguma questão que está resolvendo, pode procurar sem vergonha. Pode ir lá me procurar, me achar no Instagram, pode me mandar mensagem tranquilamente, que dentro do possível a gente vai conversando e passando maiores informações, combinado? Então, sem mais delongas, vamos começar aí com a nossa legislação. Vamos falar de Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Essa legislação é lá de 1969, mais precisamente dia 22 de novembro de 1969, celebrada lá em São José da Costa Rica, numa conferência especializada e interamericana sobre os direitos humanos. Então não se assuste se você em questões ou em materiais impressos encontrar essa legislação com esse nome aqui, ó, Pacto de São José da Costa Rica. É a mesma coisa. Falou em Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto de São José da Costa Rica, nós estamos falando sobre as mesmas previsões legais, sobre a mesma legislação, tratando lá sobre os direitos humanos, tá? Pode receber as duas nomenclaturas. Essa é a nomenclatura oficial e o Pacto de São José é porque aconteceu a celebração dessa legislação nesta cidade, beleza? Então, já fica aí o bizu, já fica a dica, não se assuste quando ver nomenclaturas diferentes referindo à mesma lei. Nessa conferência, lá em 1969, tinham os delegados dos Estados membros da Organização dos Estados Americanos e eles redigiram a nossa Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. O propósito dessa convenção é consolidar no continente americano um regime pessoal, de liberdade pessoal e justiça social. Então, guarde aí esses dois termos, ó, liberdade pessoal e justiça social, fundado no respeito aos direitos essenciais aos seres humanos. Então, guarde bem esse termo, guarde bem esse propósito aí da legislação, porque não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou inventando isso aqui, não. Está escrito lá na lei. Está escrito lá no preâmbulo, no início da legislação, esse propósito, e pode ser objeto de questão da sua prova. Então, sempre que falou em Convenção Americana de Direitos Humanos, ela teve um propósito. Que propósito era esse? Consolidar no continente americano, né, já que é uma legislação regional ali do continente, um regime de liberdade pessoal e justiça social, referente ao respeito pelos direitos essenciais aos seres humanos, beleza? Guarde bem aí, liberdade pessoal, justiça social. Fechou? Dando sequência aí, o documento instituiu o denominado Sistema Interamericano de Direitos Humanos, composto por dois órgãos principais, que é a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. Nós vamos conversar melhor sobre esses dois órgãos lá no final da legislação, onde tem as previsões referentes a eles. Mas aqui, já falando desse sistema interamericano, nós temos que entender que, quando a gente fala de declaração universal, nós estamos falando de uma lei que pode ser aplicada em qualquer país que esteja seu signatário. Então, ela é universal, ela é algo mais abrangente, consegue visualizar? Quando a gente fala de convenção interamericana, de convenção americana, nós estamos falando de uma legislação mais regional, um sistema interamericano de direitos humanos. Então, ela está aplicada aqui dentro de um continente, o continente americano. Beleza? Então, uma é mais abrangente, uma é universal, outra é americana. E isso está muito claro desde a nomenclatura das duas leis. Então, não tem como confundir. Fechou? Até hoje, 25 nações americanas
25 ratificaram ou aderiram à convenção. Tá aí o nome das 25 nações para que vocês possam dar uma conferida. Logicamente, nosso Brasil tá aí no meio, né? Tá aqui. E tem as outras 24, além do Brasil, que aderiram também. Esse documento ele foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro através do decreto 678, só lá em 92. Então, preste atenção. Se lá na convenção, em 69, é que criaram essa legislação, ela passou a ter validade no sistema jurídico brasileiro apenas em 92. Para que uma legislação internacional feita fora do Brasil tenha validade aqui, nós temos que ratificar, nós temos que aderir a essa legislação. O sistema jurídico brasileiro precisa fazer essa ratificação. E isso aconteceu através do Decreto-Lei 678 em 92. Então, alguns aninhos após aí, que passou a ter validade no Brasil, beleza? Esse decreto 678, ele descreve a legislação e fala dessa ratificação, dessa validade. Nós vamos ver agora pouco. Tá aí para vocês, decreto 672 de 1992. Então, o primeiro ponto que a gente tem que chamar atenção, se a legislação foi criada lá em 69, lá em São José da Costa Rica, né? Como disse para vocês, apenas em 1992 é que ela passou a ter validade no Brasil, beleza? Quem é que deu essa validade, essa legislação? O decreto 678. Então, veio um decreto, que é uma espécie legislativo do nosso ordenamento jurídico, e validou a convenção. Falou, olha, convenção que teve lá em 69, lá em São José, reuniu um monte de gente lá, criou essa lei para falar de direitos humanos. Pois é, ela vai valer aqui no Brasil agora. Então, 69 até 92, no Brasil ela não era aplicada. Apenas após 92, após o decreto 678, é que passou a ter essa validade. Fechou? Tá claro isso aí na cabeça? Pois bem, o decreto ele vem com o seguinte texto. Vamos conferir aí. Decreto 678 de 92, artigo 1º. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o chamado Pacto de São José da Costa Rica, ó, o apelido aparecendo, ó, aqui é o nome oficial, né? E aqui é o apelido que colocaram, mas quer dizer a mesma coisa. Então, a convenção ou o pacto foi celebrado lá em São José da Costa Rica em 1969. Está apenas uma cópia, esse decreto deverá ser cumprida tão inteiramente como nele contém. Então, fala, olha, tudo que está escrito lá na convenção tem que ser cumprido aqui no Brasil. E o que está escrito? Vai estar aí. Está aí apenso. Depois do artigo 3º, que é o decreto só tem 3 artigos, né? Vem o anexo, que é a convenção, que deve ser cumprida inteiramente dentro do nosso ordenamento jurídico. Aí vem o artigo 2º e fala, ao depositar a carta de adesão a esse ato internacional, em 25 de setembro de 92, olha aí a data, o governo brasileiro faz a seguinte declaração interpretativa, abre aspas, o governo do Brasil entende que os artigos 43 e 48, a linha D, não incluem o direito automático de visitas e inspeções in loco da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, as quais dependerão da anuência expressa do Estado. A gente vai conversar melhor sobre esses artigos 43 e 48, quando a gente chega neles, mas querendo dizer o seguinte, olha, dentro desse sistema interamericano de direitos humanos, dentro da convenção, se cria órgãos para fiscalizar o cumprimento dessas leis. Esses órgãos são a comissão e a corte. Conversamos dela agora há pouco e vamos falar melhor lá no final da lei, né? Essa comissão, essa corte, ela tem algumas competências, dentre elas fazer visitas in loco, inspeções in loco, que é deslocar até o local, ir até o país para verificar se está cumprindo tudo direitinho. Aí o Brasil já deu o grito, falou, olha, apesar da gente estar seguindo aqui a legislação, de colocar que vamos cumprir ela integralmente, quando tiver visita, quando tiver inspeção in loco, quando vocês estiverem vindo aqui para o Brasil tem que autorizar, tem que dar anuência a essa inspeção. Aqui, ó, a anuência. Vai depender de anuência essa visita ou essa inspeção no Brasil. Não pode chegar aqui e já entrando sem autorização, não. O governo brasileiro tem que autorizar. Então, já deu o grito nisso aí. No que se refere a todo o restante da lei, o Brasil não colocou nenhum impedimento, não colocou nenhuma ressalva. Fechou? Chegando lá no artigo 43 e 48, a gente conversa melhor sobre isso.
Para finalizar, o artigo 3º diz que o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação. Qual foi a data da publicação? 6 de novembro de 1992. Beleza? Então, quando é que entrou em vigor no Brasil a convenção? 6 de novembro de 1992. Beleza? Agora sim é que a gente entra nas previsões da convenção propriamente dita. A gente entra lá no preâmbulo dessa convenção, que faz algumas previsões. O preâmbulo, quando a gente fala de preâmbulo, nós estamos falando de previsões anteriores aos artigos. Antes de começar com os artigos, vem um preâmbulo, que é como se fosse um texto inicial para engatilhar ali o que vai ser dito nas previsões legais, nos artigos escritos. Então, o preâmbulo da convenção, ele fala que os Estados americanos, signatários da presente convenção, reafirmando o propósito em consolidar neste continente, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de, olha lá os termos que eu falei com vocês, liberdade pessoal e justiça social, fundado no respeito aos direitos essenciais do homem. Olha lá, o que a gente conversou no inicinho? Qual era o propósito da convenção? Liberdade pessoal, justiça social, olhando o respeito, ou fundado no respeito aos direitos essenciais aos homens. Pois bem, olha aí, está escrito de cara. Primeira previsão do preâmbulo é justamente isso. Então, guarde esses tópicos. Liberdade pessoal, justiça social, fundado no respeito aos direitos essenciais do homem. Seguindo, nós temos, reconhecendo os direitos essenciais do homem, não derivam do fato de ser ele nacional de determinado estado, mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana. Razão porque justifica uma proteção internacional de natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o Estado interno dos Estados americanos. Diz pra gente o seguinte: pouco importa onde você nasceu. Se você é brasileiro, se você é argentino, se você é venezuelano, não importa. Não importa o Estado nacional que você faz parte. Aqui nós vamos te proteger simplesmente por você ser uma pessoa humana. O fundamento dessa proteção, da proteção elencada na convenção, é que você é pessoa humana. Os atributos de pessoa humana, pouco importando de qual país você vai fazer parte, certo? E aí vem essa proteção internacional. Pode vir de qualquer outro país, de qualquer outra nação além da sua, de natureza convencional, coadjuvante, complementar. Ou seja, você recebe a proteção do seu país, mas recebe a proteção também de toda a comunidade que faz parte da convenção. Tá? Todos os países cooperam entre si para proteger quem? Toda e qualquer pessoa humana, independente de onde ela nasceu ou de qual país ela faz parte. Beleza? Seguindo, nós temos ainda dentro do preâmbulo que, considerando que esses princípios foram consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos, na Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, na Declaração Universal de Direitos do Homem, e que foram reafirmados e desenvolvidos em outros instrumentos internacionais, tanto em âmbito mundial como regional. Aqui elenca, o nome aí de 3 documentos que serviram de base, que serviram aí de princípios para a criação da convenção. Então, a convenção ela não nasce do nada, ela tem ali alguns documentos que ela usa como referência. Carta da Organização dos Estados Americanos, Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, Declaração Universal dos Direitos Humanos, tudo isso, todas essas são legislações anteriores, que são usadas como base para a criação da convenção. Ainda diz que, reiterando, que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, só pode ser realizado o ideal do homem, do ser humano livre, isento de temor e miséria, se forem criadas condições que permitam que cada pessoa gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos. Então faz referência aí a uma previsão da declaração para entregar ao homem esses direitos, econômicos, sociais, culturais, civis, políticos, garantir a todo e qualquer ser humano que viva em liberdade e sem medo, sem temor da miséria. Para finalizar, aí o preâmbulo diz ainda que, considerando a terceira Conferência Interamericana Extraordinária, que aconteceu lá em Buenos Aires em 67,
e aprovou a incorporação à própria Carta da Organização das normas mais amplas sobre o direito econômico, sociais e educacionais, e resolveu que a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos determinasse a estrutura, competência e processo dos órgãos encarregados dessa matéria. Então, deu aí esse poder à Convenção desde 67, quando se reuniram lá em Buenos Aires, já decidiram que se ia criar uma Convenção Interamericana, entregando para ela a determinação de estrutura, competência e processo desses órgãos que vão fiscalizar o cumprimento dos direitos humanos, como já conversamos aqui antes, esses órgãos que foram criados pela Convenção, que estão previstos aí na letra de lei, a gente vai chegar lá, vai conversar melhor sobre eles, beleza? E aí sim é que começam as previsões, os artigos da Convenção. Aqui a gente finaliza esse primeiro bloco introdutório, conversamos um pouco aí sobre a criação da Convenção, sobre o decreto que ratificou essa convenção aqui no Brasil, falamos sobre o preâmbulo da convenção também e vamos iniciar então as previsões legais, os artigos que estão descritos. No próximo bloco a gente vem e inicia aí, né, do primeiro tópico, do primeiro artigo, passando por todas as previsões da convenção, destacando, chamando atenção naqueles que são mais recorrentes em prova, mas deixando claro e estudando todos os tópicos dessa lei. Combinado? Te espero, a gente volta já.